Entrevista. Imagine a seguinte situação: você mora na cidade de São Paulo, que desde a última quarta-feira está em feriado. Então, São Paulo tem feriado na quarta, teve na quinta, teve ponto facultativo na sexta, sábado e domingo, e hoje, segunda-feira, é feriado também em São Paulo. Agora imagine, na terça-feira passada, véspera de feriado, ali no meio da tarde ou para o final da tarde, chega a equipe da concessionária de água ou de luz na sua casa e dizendo: olha, por falta de pagamento estamos cortando a sua água exatamente hoje, na terça-feira, véspera do feriadão. Aí você fica sem água na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e talvez a água ou a luz volte na terça-feira. Bem, depois de um ano na Câmara, o projeto que proíbe o corte de água e luz por falta de pagamento na sexta-feira e na véspera de feriado foi aprovado pelos deputados. Como o texto foi alterado, a proposta retorna para exame dos senadores. Vamos conversar agora com o autor do projeto, que é o senador Everton, do PDT do Maranhão. Senador Everton, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Ô, senador, os deputados retiraram o prazo de religação do serviço em até 12 horas depois da quitação do débito. Também caiu na tramitação na Câmara a isenção da taxa de religação. O que o senhor achou dessas mudanças que foram aprovadas na Câmara nesse texto que agora retorna para o Senado? Olha, primeiro eu quero agradecer à Câmara dos Deputados e já agora nessa pauta que eles estão fazendo nas sessões remotas, priorizaram um projeto de tamanha importância como esse. Alguns líderes da Câmara, que eu ainda tenho boa relação, me perguntaram se isso realmente tinha alguma coisa a ver com a crise do Covid. E eu disse que tinha tudo a ver. Primeiro porque todos sabem que, luta nossa também, nós conseguimos com que as agências reguladoras orientassem para suspender o corte de serviço essencial, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, nos próximos 90 e, em alguns casos, 120 dias. O que isso quer dizer? A inadimplência, que é pequena nesse setor, porque é um serviço exclusivo praticamente, né? As famílias, os trabalhadores e as famílias pobres desse país não têm condição de botar um sistema de energia independente na sua casa, né? Isso não é uma realidade no Brasil. Então, todo mundo fica, a grande maioria fica ali refém do serviço exclusivo da companhia energética, né? Por exemplo, no Maranhão, a companhia energética que atende lá é a empresa equatorial, é a CEMAR. Então, lá, a maioria absoluta, eu posso arriscar aqui, mais de 95% das residências ou mais, todas são dependentes da CEMAR. Então, na hora que passar essa resolução e também o pico dessa pandemia, obviamente vai aumentar o número de inadimplentes. Claro, porque muita gente perdeu o emprego, perdeu o poder aquisitivo e vamos entrar numa crise profunda econômica, como já está anunciado. Então é preciso que você pelo menos regule nesse setor de verdade qual é o limite dessas empresas na relação com o cidadão. Ninguém aqui, o projeto, o espírito dele está mantido tanto na Câmara quanto no Senado, e eu vou explicar as modificações. Mas qual é o espírito? É você não ser pego de surpresa, como acontece em inúmeros casos, aonde o chefe da família, infelizmente, ele não tem muito o que fazer e olha lá numa sexta-feira, 5 horas da tarde, como você falou, uma equipe do corte de energia na porta da casa dele. Aí esse cidadão lá corta a energia da empresa, vai embora, o dono da casa fica lá com a sua família sem nenhum tipo de infraestrutura para dar ali o mínimo de conforto possível. Muitas das vezes o pouquinho de comida que tem lá na geladeira se perde, o idoso ou a criança que precisa ali de energia, às vezes para um nebulizador ou para algum outro ventilador ou para algum outro tipo de serviço, infelizmente, de atendimento, infelizmente ele não tem o que fazer. Ou seja, passa o final de semana todo em situações desumanas
e que poderiam ser evitadas. Então, o que o projeto diz? Dias de sexta-feira e véspera de feriado, a operadora não vai poder fazer nenhum tipo de corte de serviço. Então, o cidadão, numa semana normal, a equipe do corte tem até quinta-feira para poder fazer esse serviço, porque na sexta, o cidadão fazendo o bico, arrumando o dinheiro, pagando a conta, a operadora terá até 6 horas para ela retomar o serviço. O Senado aprovou o fim da taxa de religação. Já a Câmara manteve a taxa de religação, alegando que esse custo poderia ser diluído para os adimplentes. Então, esse debate nós vamos ter agora quando ele retornar para o Senado. Mas agora, o que senador, é importante? agora o prazo de 12 horas também caiu para a concessionária restabelecer o serviço lá na Câmara. O prazo que o senhor tinha estabelecido no projeto original. Eles retiraram o prazo e colocaram o seguinte: qual foi o dispositivo que eles colocaram? Olha, nós não vamos deixar com taxa de religação, mas também nós vamos aqui colocar um gatilho, que é de notificação. Então, a empresa ela vai ficar obrigada a notificar o dono do estabelecimento, porque tem um detalhe também, no Senado foi tudo residência, no Senado foi residência e comércio. Então, a empresa vai ficar responsável para notificar esse ponto lá que está inadimplente e dará o prazo para que a pessoa se regularize. Okay. Em não regularizando, aí sim que a empresa vai lá cortar o serviço, ou seja, vai tirar o que acontece hoje na maioria absoluta dos casos, Adriano Faria, aquela coisa do efeito surpresa, né? De eles chegarem em cima da hora lá na residência ou no comércio e cortar o serviço e ir embora. Pois é, e na véspera de um feriado. Isso é um absurdo, né? Agora... Vários casos chegaram para mim durante a tramitação, só para as pessoas entenderem, os ouvintes. Sim. E não é no Maranhão, isso foi no Brasil todo, de gente que mandou, inclusive, vídeos que circulou aí no Brasil todo. Por exemplo, no Maranhão teve o caso de uma senhora que tinha acabado de chegar do hospital, final da tarde em casa, e aí o cidadão lá na porta com o celular filmando o rapaz do corte da energia e dizendo: rapaz, eu estou com essa senhora idosa aqui, você vai cortar a energia, eu não tenho como resolver isso agora à noite, ela precisa de nebulizador, ela não está bem e tudo. Resultado, eu não estou dizendo, como eu falei na tribuna, eu não estou creditando a morte dessa idosa à empresa, mas só que por coincidência a senhora morreu à noite, okay, né? E sem energia dentro de casa. Então, assim, eles não têm um pingo de sensibilidade com a situação real que as famílias passam, né? Então, nós vamos pelo menos regular para que essa humilhação imposta por essas empresas, da forma como é feita o corte do serviço, seja mínima possível para tentar aí corrigir muitos erros que vinham tendo ao longo de vários anos. Senador Everton, muito obrigado, viu, pela entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Adriano. E assim que aprovar no Senado, nós estaremos aí anunciando para a população, se Deus quiser, já falando dessa lei importante que vai mudar significativamente a relação aí com o consumidor. Muito obrigado. Esse foi o senador Everton, do PDT do Maranhão. Ele é autor do PL, Projeto de Lei 669/2019. Então, tá aí. O projeto agora retorna para o Senado Federal.